Fala gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Queimando Óleo, Engenharia e outras coisinhas. Eu sou o professor Luiz Roberto e já sabe, se não é inscrito, inscreva-se no canal, já deixa o seu like para dar aquela fortalecida, compartilhe este e os outros vídeos com os teus colegas, ative o sino de notificações para ficar por dentro das novidades e comentem. Todo o feedback é extremamente importante para melhorar a qualidade audiovisual do nosso canal. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Então tá, pessoal, vamos começar a nossa aula referente à dinâmica. Mecânica vetorial para engenheiros, dinâmica, do livro do Beard Johnston. Esse é um livro dividido em duas grandes partes. Do capítulo 1 até o 10 destina-se à estática, do 11 ao 19, dinâmica, tá? Todo o nosso estudo vai ser baseado no livro da nona edição, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou mostrar aqui direitinho para vocês, o livro da nona edição. Deixa eu ajeitar aqui, que é este aqui, né? Este é o livro da nona edição, tá? Ele tem a versão PDF, a versão física. E, bom, ele vai começar partindo na parte de dinâmica da partícula até o capítulo 15. E depois ele vai entrar em corpos rígidos. Aí depende da ementa de cada curso, né? Tem cursos que só estudam a parte de partícula. Tem cursos que estudam a parte de partícula e também de corpos rígidos. Então, começa no 11, cinemática de partículas, aí depois a segunda lei de Newton, também sob a ótica de partículas, aí vem a cinética de partículas, os sistemas de várias partículas e a cinemática de corpos rígidos, no capítulo 15, é o divisor de águas, tá? A partir daqui é corpo rígido e a geometria se torna muito importante no problema, tá? E aí ele vai, né, continua com o movimento plano de corpos rígidos. Essa parte de corpos rígidos é fundamental para cursos como, por exemplo, da engenharia mecânica e da engenharia agrícola, entre outros cursos que exigem o estudo de mecanismos. Então, essa parte de corpos rígidos é tipo um pré-requisito para o estudo de mecanismos. E depois do estudo de mecanismos, aí sim vibrações mecânicas. O livro de Beard Johnston, ele dá uma pincelada lá no último capítulo na parte de vibrações. Então como é que começa? O estudo da dinâmica começa com a dinâmica da partícula, vai para a dinâmica de corpos rígidos, e aí então vai para mecanismos, e depois de mecanismos, aí vai para vibrações. Eu acho que essa é a melhor forma que nós temos para estudar essa parte de dinâmica. Então, como é que vai ser a nossa aula? Deixa eu voltar para a nossa aula aqui. Deixa eu voltar aqui. Voltando para a nossa aula, nós vamos tratar da cinemática de partículas. Vamos lá? Então, nós vamos partir dos movimentos retilíneos, do que é uma partícula, retilíneo uniforme, uniformemente acelerado, né? A parte de funções vetoriais, movimento relativo a um sistema de referência e translação, entre outros, tá? Esta parte se aproxima demais com a parte de física. Ele lembra muito Física 1, e uma das boas referências de Física 1 são os livros do Halliday, tá? Então, com a base do livro do Halliday de Física 1, que é física mecânica, tu consegue trabalhar bem essa parte de dinâmica, tá bom? Então tá, nós precisamos dividir a dinâmica em duas grandes partes, que é a cinemática e a cinética. Existe diferença entre kinematics e kinetics, essa é a diferença, tá? Cinemática, estudo da geometria do movimento. Então, falou em cinemática, falou em geometria. Falou em cinemática, falou em geometria. Falou em cinemática, falou em geometria. Que é deslocamento, velocidade, aceleração e tempo. Então é x, ou d, né? X, v, a e t. Ou x, x ponto, x2 ponto e t. Lembrando que as derivadas ponto, x ponto, x2 pontos, são as derivadas
temporais. Perceba bem, cinemática, estudo da geometria. Geometria, sem referência às causas do movimento. Não interessa as causas do movimento. Interessa o antes, o meio, o depois, mas não as causas. Então a gente só vai estudar o quê? A geometria. Cinemática, geometria. E o capítulo de hoje, né, o capítulo 11, é geometria. Já a cinética, lá no capítulo 13, é a relação entre as forças, a massa e o seu movimento. Então falou em força, falou em massa, falou em energia, falou em cinética. Falou em força, falou em massa, falou em energia, falou em cinética. Ou seja, é as causas para produzir o movimento. O porquê das coisas vem na cinética, certo? A forma das coisas é cinemática. Então vamos estudar a parte de cinemática, tá bom? Vamos lá. Na cinemática, nós temos diferentes movimentos, mas basicamente 2 movimentos. Eu já vou dar um avanço aqui, né, para mostrar os 2 movimentos. Quais são esses movimentos? O movimento retilíneo, que vai determinar posição, velocidade e aceleração da partícula ao longo de uma linha reta, ou seja, retilíneo está tratando de linhas retas, é óbvio, enquanto que o movimento curvilíneo, uma linha curva. No movimento curvilíneo, a decomposição vetorial é extremamente importante. Então, o estudo de cinemática dentro da dinâmica, ou seja, o estudo da cinemática, exige um grau de vetorização muito grande. Então, tu vai ter que resolver os problemas fazendo muitos desenhos, esboços. Como assim desenho e esboço? Assim, ó. Tu vai ter que fazer uma linha. Nessa linha, se for um movimento retilíneo, tu vai precisar apenas de um eixo, provavelmente, né, para poder descrever teu movimento, mas tu precisa desenhar o antes, que é aqui, por exemplo, a nossa origem O e o ponto P a uma distância x, ou seja, está na posição x, e depois ele vai ter um movimento, ele vai ter um ΔT, ele vai ter um ΔX. Calma lá que vamos chegar nisso. Então, disse que uma partícula se move ao longo de uma linha reta quando ela está em movimento retilíneo. Beleza, não me ajudou a muita coisa. Tá? A coordenada da posição pode ser positiva, como no caso aqui é um x positivo, ou ela pode ser negativa. Perceba bem, a posição pode ser positiva ou negativa em termos de coordenadas. Tá bom? Então vamos lá. O movimento é dado ao longo de várias coordenadas. A junção dessas coordenadas podem ser parametrizadas em uma variável. Esse é o ponto importante. Nós podemos escrever a posição x como sendo uma função de t. Ou seja, eu estou escrevendo x, que é dado em metros, mas eu posso descrever ele em termos de uma variável temporal, que é dada em segundos. Se tu olhar essa expressão x igual a 6t ao quadrado menos t ao cubo, tu vai olhar isso aqui e vai achar uma salada de fruta em termos de unidades, porque x é dado em metros e t é dado em segundos. Então aqui tu tem segundos ao quadrado e segundos ao cubo. Neste momento que a gente está descrevendo, expressando a posição ao longo de uma função, tu não tem que pensar nas unidades, tu só tem que pensar que x é uma função que depende do tempo. Agora, como o tempo se comporta, aí vai depender de cada função. Neste caso em particular, x de t igual a 6t ao quadrado menos t ao cubo vai nos descrever esta função aqui, esta curva. Perceba que nos 2 segundos ele está a 16 metros e nos 4 segundos ele está a 32 metros. Tá bom? Então tá, pode ser qualquer coisa. Quando tu escreve a função da posição em termos do tempo, tu está parametrizando no tempo. Tá bom? E a maioria das vezes nós vamos escrever em função do tempo, mas também nós podemos escrever, por exemplo, a aceleração em função da velocidade. Já vamos chegar lá. Vamos lá.
Então tá, consideremos uma partícula que ocupa a posição P no instante t e P' no instante t mais ΔT. Então olha só, nós temos um x que é a posição do ponto P, da partícula P, e um ΔX. Da mesma forma nós temos um t e um t mais ΔT. Esses deltas vão nos dar justamente as velocidades médias. Então a gente vai pegar a variação de x dividido pela variação de t para ter a velocidade média. Ou seja, nós vamos precisar das variações totais, ou seja, o início e o fim, a posição inicial e a final, o tempo inicial e o tempo final, temos a velocidade média. Essa velocidade é dada em metros por segundo. Da mesma forma, nós podemos ter a velocidade instantânea utilizando ferramentas de cálculo, dentre elas aplicando o limite, quando ΔT tende a zero, tão pequenininho quanto a gente queira, e dessa forma nós vamos ter a velocidade instantânea, que vai ser, portanto, as derivadas. E aí a gente vai poder usar em integrações, tá? Então a velocidade instantânea é a cada instante de tempo, vai nos facilitar depois para fazer as integrações. Nós vamos poder usar as ferramentas de cálculo. A velocidade instantânea pode ser positiva ou negativa, e a intensidade é conhecida como velocidade escalar da partícula. E aí vem a grande sacada. No estudo de dinâmica, também na estática, mas no de dinâmica, é importante diferenciar vetor, escalar e matriz. Todas as nossas grandezas físicas vão cair como grandezas vetoriais, a maioria delas. Mas tem algumas grandezas que são escalares, que são as intensidades. Todas as intensidades, magnitudes, módulos, são escalares e são, portanto, números. Não precisam de mais nada para serem totalmente descritos. Quando é vetor, tu vai precisar da direção e do sentido para ser totalmente descrito, tá bom? Então vamos lá. Pela definição de derivada, na velocidade instantânea, a gente vai chegar justamente no dx/dt. O famoso dx/dt, ou x ponto, é a nossa velocidade instantânea. Então, professor, qual é a diferença entre a média e a instantânea? A velocidade média, ela depende da posição inicial e final, tempo inicial e final. Depende majoritariamente do que? Das diferenças finitas totais. Enquanto que a velocidade instantânea precisa das diferenças finitas infinitesimais. Por isso que nós vamos ter, portanto, dx/dt. Então, naquela nossa funçãozinha x igual a xt ao quadrado menos t ao cubo, a gente faz dx/dt, temos 12t menos 3t ao quadrado. E esta aqui é a nossa função da velocidade. Basicamente é aquilo que a gente já sabia. Tendo a nossa posição, se a gente deriva no tempo, nós temos a velocidade. É esse raciocínio que eu quero que vocês tenham. O problema de dinâmica, que às vezes pode ser um conteúdo extremamente enfadonho e difícil, é porque a função que descreve o movimento é uma função muito complicada. Se a função é simples, beleza, basta ter os conceitos básicos de cálculo, né, para tu ter a velocidade derivar a posição, para tu ter a aceleração derivar duas vezes a posição e tá feito carreto, tá bom, pessoal? Vamos continuar, então. Consideremos agora uma velocidade. Velocidade que está no instante t. Nós temos a posição P, nós vamos ter a posição P', nós vamos ter t mais ΔT ao longo de um eixo x, é movimento retilíneo, faz os desenhos, temos um v, e depois nós temos um v mais um ΔV. Então, a aceleração instantânea, assim como era na velocidade instantânea, vai ser ΔV sobre ΔT, e a gente vai aplicar o limite. A gente vai poder, portanto, utilizar as ferramentas de cálculo. Quando fala em instantânea, nós podemos usar a ferramenta de cálculo, tá? Então, a aceleração pode ser positiva, correspondendo a um aumento na velocidade positiva, como ela também pode ser uma diminuição da velocidade negativa. Similarmente, quando a aceleração instantânea é negativa, é uma diminuição da velocidade positiva ou um aumento na velocidade negativa. É engraçado falar isso, mas é só pensar nisso, né? Que se tu tem uma aceleração instantânea positiva, tu vai aumentar a velocidade que já era positiva.
Então eu tenho uma velocidade de 10, que é positiva. Eu tenho uma aceleração de 5, vai aumentar em 5. Agora, se eu tiver uma velocidade negativa de menos 12 e eu tenho uma aceleração positiva de 4, ela vai para menos 8. Ou seja, estou diminuindo a velocidade negativa. Estou me aproximando do zero e em certo momento eu vou cruzar esse zero. Vou dar um exemplo. Tu tem uma velocidade de menos 2 e aí tu tem uma aceleração positiva de 6. Tu vai para 4 positivo de velocidade, entende? Então tu tem uma diminuição da velocidade negativa. E se for negativa, tu vai diminuir uma velocidade positiva, se tu tem uma velocidade de 10 e aí tem uma aceleração de menos 4, vai para 6. E se tiver uma velocidade negativa de menos 10 e aí tu tem uma aceleração negativa de menos 8, tu vai para menos 18, tá? Por isso que é extremamente importante desenhar. Desenhar a cada instante de análise, tá bom? A partir da definição da derivada, vamos usar a ferramenta de cálculo, na aceleração instantânea, nós vamos ter então dv dt. Só que v é dx dt. Então fica d2x dt2. Que o pessoal já meio que sabia, né? Que a segunda derivada da posição nos dá a aceleração instantânea. Então, tendo a nossa função 12t menos 3t ao quadrado, aplicamos a derivada 12 menos 6t. Minha posição era uma cúbica, lembram? A minha velocidade ficou uma quadrática e a minha aceleração ficou uma reta. Então, o que complica? O que complica é se a tua função que descreve a posição, ela é uma função muito complicada. É isso. Se ela é factível, as derivadas se tornam bem mais fáceis de serem feitas, tá bom? Consideremos então uma partícula que é descrita por essa função, Pft. Então olha só o que vai acontecer. A gente vai ter a velocidade dela como sendo a derivada, ou seja, uma quadrática, e depois nós vamos ter a aceleração, que é uma reta negativa que está diminuindo, tá bom? Então tu consegue descrever. Pessoal, isso aqui, vou dar um parênteses, para quem está interessado em fazer concursos públicos, geralmente cai questões desse tipo, com uma análise de gráfico, tá? Ou ele dá a velocidade, pede de como é que deveria de ser a posição, ou ele dá a posição e pergunta como é que é a velocidade e a aceleração, tá? As questões mais chatas são aquelas que dão a aceleração e pedem como é que seria o gráfico da velocidade da posição, o movimento contrário, porque às vezes o gráfico nas opções, nas alternativas, eles não são tão óbvios. Então tu vai ter que sempre pensar nessa questão de que tu tá caindo o grau. Tu tá no grau 3, caiu para um grau 2, do grau 2 tu caiu para o grau 1. Então se tu quer o contrário, tu sai do grau 1, vai para o grau 2, vai para o grau 3. Essa noção de grau dos polinômios, quando são funções polinomiais, é bem interessante para resolver esse tipo de problema gráfico, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Quando t é igual a 0, a nossa posição é 0, a nossa velocidade é 0, porém a aceleração é 12. Hã? Sim, tu pode ter um movimento que tu está analisando que começa em 0, com 0 de velocidade, mas tu impregna uma aceleração positiva ou uma aceleração negativa. Não sei, nesse caso, ele tende a diminuir ao longo do tempo, tá? Então, olha só que interessante. Quando o tempo é 2, a minha posição é 16, a minha velocidade máxima é 12, mas a minha aceleração ficou 0. Então quer dizer que eu impregnei no instante 0 uma aceleração de 12 e à medida que o tempo foi passando, a minha aceleração foi diminuindo, sim. Então eu estou diminuindo a aceleração que eu impregnei. É como se eu tivesse dado uma pisada no acelerador e tirasse. E aí aos poucos ele vai diminuindo a sua aceleração, tá? Então olha que interessante, pode ter isso. Para tu resolver esses problemas, minha dica, tem as funções e esboce os gráficos. É simples. Quando o tempo é igual a 4, nós temos o máximo da nossa posição, que é 32 metros, a nossa velocidade está em 0 e a nossa aceleração está em menos 12. E quando o tempo está em 6, que eu acho que é o final da análise desse exemplo, aí nós temos uma posição de 0,
uma velocidade de menos 36 e uma aceleração de menos 24 metros por segundo ao quadrado. Para resolver esses problemas de movimento retilíneo, posição, velocidade e aceleração, tem que ter o domínio do quê? Das funções, dos conceitos das derivadas, da diferença entre velocidade ou valor médio e valor instantâneo, e principalmente esboçar os gráficos. Desenhar, é importante desenhar, senão tu não vai sair do lugar. Lembramos que o movimento de uma partícula é tido como conhecido se a sua posição for conhecida a cada instante de tempo. Então, para descrever o movimento, eu tenho que ter a posição conhecida a cada instante de tempo. Tá? As condições do movimento são especificadas pelo tipo de aceleração que a partícula possui. E aí nós vamos ter os movimentos uniformemente variados e os outros movimentos, tá? Então, para determinar velocidade e posição é necessário efetuar duas integrações. 3 classes comuns de movimentos são dadas. A aceleração como função de tempo, a mais tradicional, tu dizer que a aceleração é escrita numa função do tempo. Assim como a posição foi descrita e parametrizada como uma função do tempo, a velocidade também pode ser descrita em termos de tempo. E a aceleração também tudo de tempo. Então, velocidade, posição e aceleração, melhor falando, posição, velocidade e aceleração podem ser descritos como funções do tempo. Que domínio é esse, pessoal? O domínio do tempo. Tudo é descrito em tempo, tudo é descrito em segundos, tá? Mas a velocidade pode ser descrita em termos de x, porque x foi descrito em termos de tempo. Então a aceleração também pode ser uma função da posição. Eu posso escrever a aceleração como função de x. E eu também posso escrever a aceleração como uma função da velocidade. Porque a aceleração é o final, né? É o ponto ápice, é o final partindo. Se tu tiver essa noção, partindo da posição, vou para a velocidade, da velocidade chego na aceleração. A aceleração pode ser descrita em termos de velocidade, em termos de posição, ou em termos da raiz, que é lá o nosso tempo, tá bom? Então, como é que fica esse negócio? Eu posso escrever dv dt igual a A, que é uma f de t. Eu posso jogar meu dt para o outro lado, fazer a integração e, portanto, ter v de t menos a minha velocidade inicial igual à integração do zero até o tempo de interesse da minha f de t dt. Eu consigo, então, escrever minha velocidade como sendo uma integração do tempo. Da mesma forma, dx dt igual a v dt, dx igual a v de t dt, integro dos dois lados e eu tenho a posição como sendo uma integração da minha velocidade. Essas duas linhas são o que a gente mais utiliza. Se a gente partir de uma aceleração descrita como uma função no tempo, basta eu integrá-la uma vez para ter a velocidade, e eu preciso integrar a velocidade, ou seja, integrar 2 vezes essa função para termos a posição. Pessoal, neste momento está muito física, está muito pesado, mas a maioria dos acelerômetros utilizam dentro da sua programação integrações numéricas duplas a partir da posição para nos dar uma aceleração de saída. Então este conceito é extremamente importante para o desenvolvimento de instrumentos de medição, tá bom? Só que também podemos escrever a aceleração como uma função de x. Atenção, v igual a dx dt, beleza. Mas eu posso fazer uma troca e aí com isso reescrever e ter esta equação aqui que é v dv f de x dx. Por quê? Porque afinal de contas a minha aceleração é uma f de x, ela é v dv dx. Por quê? Porque a igual a dv dt, só que o dt é v e dx. Tá complicado? Vamos lá. v dx dt, isolo, tem o meu dt. Meu dt é isso aqui. Aí eu vou jogar esse meu dt aqui embaixo. Como o v estava embaixo, ele passa para cima, o dv fica no lugar onde está e o dx fica embaixo. Então, se eu substituir meu dt aqui, eu vou ter meu a, que é igual a v dv dx, que é igual ao meu f de x. Aí eu pego e passo esse dx para lá e chego nessa relação.
E aí eu passo a integração e eu tenho os meus valores de velocidade descritos em função do x, que é a nossa aceleração, que é escrita como uma f de x. Isso aqui também é extremamente importante. Aqui em instrumentos de medições, afinal de contas a gente mede de acordo com o tempo, a gente liga o cronômetro e começa a fazer as medições. E aqui tem muito a ver com medições de posição, strain gauge, extensômetros, tá bom? A aceleração pode também ser dada como uma função da velocidade, e aqui é um problema sério. Aqui eu quero falar bem, aqui nós temos um probleminha. Então, eu posso partir de dv dt igual a igual a uma f de v. E aí, diretamente, eu tenho meu dv, meu f de v e meu dt, ou seja, isolando o meu dt. E aí eu tenho que passar a integração dos dois lados, e no momento que eu passo duas integrações dos dois lados, eu tenho meu tempo. E aí eu posso escrever v dv dx igual a f de v, passo a integração dos dois lados e aqui eu tenho um probleminha. Para eu escrever a minha posição no tempo como sendo função das velocidades, eu vou ter uma integração de uma função que está no denominador. Se essa função for descontínua, eu não vou conseguir integrar ela adequadamente. E mesmo que ela seja contínua, alguns métodos de integração não conseguem resolver adequadamente a nossa posição. Então aqui nós temos um probleminha numérico dependendo da função f de v, tá bom? Geralmente isso aqui é um dos casos que não é tão prático assim. Vou voltar ao slide. Aqui é para instrumentação baseada no tempo, aqui é para instrumentação baseada na posição. Então aqui é acelerômetro, aqui é extensômetro e aqui é para medições baseadas em velocidade, que tem a ver com a telemetria. O pessoal da Fórmula 1 gosta bastante disso. Telemetrias podem ser baseadas em termos de velocidade, tá? Mas aqui tem a questão numérica muito forte, tá bom? Então vamos para um probleminha resolvido. Probleminha 11.2, tá? Nós temos aqui um prédio, uma bolinha sendo arremessada. Infelizmente são probleminhas bobos assim em termos de aplicação prática, mas são importantes para fixar o nosso conceito, tá? Uma bola arremessada para cima com uma velocidade vertical de 10 metros por segundo de uma janela a 20 metros do solo. Determine a velocidade e a elevação da bola a qualquer instante de t. A elevação máxima atingida pela bola corresponde pelo valor de t e o instante que a bola atingirá o solo e a velocidade correspondente. Nós temos ali então uma inicial v0 de 10 metros por segundo, uma aceleração que é a da gravidade e uma posição inicial em y de 20 metros normal. E aqui é a nossa origem. O que é importante? Desenhar. Desenhe. Perceba que aqui tem uma linha reta, é um movimento retilíneo gravitacional, diga-se de passagem. Nós não estamos usando x, nós estamos usando y, mas poderia ser x, qualquer letra que tu queira. Nós temos que determinar os valores iniciais e os valores finais. Então, vamos lá. Vamos integrar a aceleração duas vezes para encontrar a velocidade e a posição, tá? Então, vamos lá. Determinamos o valor de t para qualquer velocidade que se iguala a zero, e aí vamos calcular a altitude correspondente. E determinamos o valor de t para que a elevação se iguale a zero e calculamos a velocidade também correspondente nessa situação. Como é que a gente resolve? Integramos a aceleração duas vezes. Então, dv dt igual a a, o a gente tem, que é menos 9,81, passamos a integração e temos aqui o que? A velocidade, e é uma função de acordo com o tempo, de 10 metros por segundo menos 9,81 vezes t. Beleza. Agora a gente tem que fazer a mesma coisa, dy dt igual a v, e a gente faz a integração e temos a nossa posição. Nossa aceleração, como polinomialmente falando, ela é menos 9,81, só que ela é menos 9,81 vezes t na zero. T na zero vale 1. Então ele começa com um polinômio de t na zero. Então a nossa velocidade, como é movimento retilíneo, sistema linear, nós vamos ter uma velocidade que vai ser t na 1. Tá aqui. E nós vamos ter uma posição que vai ser t ao quadrado. A inclinação dessa curva é 10. A inclinação dessa curva é menos 22,2. Aqui nós temos os tempos, tá? Como é que a gente vai determinar isso?
determinando o valor de tempo para a velocidade em que se iguala a zero. Então a gente pega a velocidade, a função da velocidade, e iguala a zero. Quando a gente pega a velocidade igual a zero, a gente tem esse ponto, né, em que a velocidade vale zero. E aí temos um tempo, 1,019, que é esse carinha aqui. Beleza? Calculamos a altura correspondente substituindo este valor de tempo na nossa expressão da posição vertical e vamos descobrir que é 25,1 metros. Vamos voltar só um pouquinho, bem pouquinho. Ela estava 20, foi lançada positivamente, então ela teria que estar numa posição acima de 20. Então ela foi parar depois de 1,019, praticamente um segundo, ela foi parar na altura de 25 metros, aproximadamente 25 metros. Então dá para fazer a mesma coisa pegando essa posição e igualando a zero. E aí nós vamos ter duas respostas. Uma com o tempo negativo e outra com o tempo positivo. Como a gente parte a análise do tempo igual a zero, a gente assume que a análise começa com t igual a zero, a nossa resposta negativa não se aplica, somente a positiva, tá bom? Então essa é a grande sacada, é uma das considerações do nosso problema, assumir que nós partimos do tempo igual a zero. Tem problemas que começam do tempo negativo, né? Mas nesse caso nós partimos do tempo igual a zero, tá bom? E aí, tendo o nosso tempo, a gente substitui esse tempo, né? Ou seja, o tempo em que a posição dá zero, ou seja, tocou no solo, e aí a gente descobre com qual velocidade nosso amiguinho tocou no solo, nossa bolinha tocou no solo, com uma inclinação de menos 22. Então, ela foi lançada positivamente com uma inclinação positiva de 10 e depois ela caiu porque a aceleração era negativa, estava diminuindo, e aí nós temos uma inclinação negativa da nossa velocidade até atingir o solo. Faz todo sentido, mas fica tudo mais fácil se tu desenhar e expressar a equação. Sério, se tu tem o polinômio em mãos, tá resolvido o teu problema. Seja ele da posição, da velocidade ou da aceleração. Agora nós vamos para outro probleminha que eu gosto muito, que é bem mais prático, que tem a ver com a engenharia mecânica. Nós temos aqui um pistão, um óleo. Esse aqui é o problema resolvido 11.3. Como eu disse, é muito mais interessante para estudo resolver os problemas resolvidos. Resolver de novo para ver o teu estilo e o estilo que o livro te apresenta. E o estilo que a nossa aula está te apresentando. Para tu descobrir a tua própria metodologia de solução. Mas, sério, tem coisas que são imortalizadas. Como, por exemplo, o desenho. Faça o desenho, sempre. Faça o diagrama de corpo livre. Mais tarde nós vamos estudar isso em forças. E faça os desenhos das posições iniciais, intermediárias e finais, ou seja, para cada parte da análise e de interesse do problema. Então, o mecanismo de freio, usado para reduzir o recuo em certos tipos de arma, consiste em um pistão preso ao cano que se move o cilindro fixo, cheio de óleo. Quando o cano recua com velocidade inicial V0, o pistão se move e o óleo é forçado através de orifícios do seu interior, causando uma desaceleração do pistão. E o cano a uma taxa proporcional à velocidade de ambos. Então tu tem uma aceleração, tu tem um K que depende da viscosidade do óleo e uma velocidade. E essa aceleração é negativa. Então ele pede para ter o V de t, o X de t e o V de x. Bom? Então, vamos pegar o nosso A, que é igual a dv dt, e integrar. Então, dv dt igual a menos kv, integramos. Esse é bem tranquilo. Depois a gente vai pegar V de t igual a dx dt para encontrar o x de t, também vai ser por integração. E também vamos fazer a mesma coisa para o v de x. Essa aqui é bem tranquila. Por quê? Porque a função tu tem. Por quê? Porque a aceleração é uma função linear em termos de velocidade. Se essa função fosse bem complicada, a integração não seria tão simples, tá? Mas nesse caso a integração é bem simples, tá bom? Isso aqui é um sistema linear, né? Nesse caso, linear com a velocidade. Então vamos lá. Integramos então a dv dt menos kv, faz a integração e vamos descobrir que v de t igual a v0 e na menos kt. É um decaimento exponencial. Tu parte de uma velocidade e exponencialmente decai até zero. O que é muito interessante no caso do problema abordado, que é um dispositivo de uma arma de disparo, de um disparador. Imagine, por exemplo, que tu está utilizando um disparador de tintas
pintando a lataria do teu carro ou fazendo um processo de jateamento para melhorar a superfície de um aço, o processo de shot peening. É interessante que o efeito da velocidade, à medida que tu vai soltando e disparando, seja amortecido de uma forma mais suave, não tão abrupta. Então é interessante observar que a nossa velocidade decai exponencialmente, tá? Vamos lá, continuando. Se a gente fazer a integração de V e obter a posição, nós vamos descobrir que a posição parte da origem até uma posição limite. Sabe que posição é essa? Essa aqui é a posição de recuo máximo. Quando tu projetar ali teu pistão, tu vai ter que saber o espaço onde está operando esse pistão, o curso do pistão. E aqui tu tem o curso máximo, quando ele para, que ele vai depender da velocidade inicial e da rigidez, né, ou da viscosidade, no caso do fluido. Então, integramos e chegamos nessa relação aqui, x de t, v0 sobre k, que é uma constante, 1 menos a nossa exponencial. Legal isso, né? Muito legal. E aqui tá bem legal. Esse tipo de questão eu acho bem interessante, tá? Esse tipo de questão eu acho bem interessante. Quando a gente integra para A, a gente vai descobrir que parte de uma velocidade de V0 e vai até V0 sobre K. Então tudo depende do K. Tudo depende da viscosidade do fluido. Tudo depende da rigidez da mola. Poderia ser uma mola ali no lugar do fluido, tá? Então tudo depende disso. Bem legal. Esse aqui é um problema bem legal. Um problema bem divertido, tá bom? Alternativamente, a gente pode trabalhar com as respostas que a gente teve e chegar na mesma relação. Mas, sinceramente, é bem mais fácil, né, fazer a integração com V dV dx igual a menos kV. É muito mais fácil, tá? Do que seguir por aqui, tá bom? Então agora nós vamos para outra relação. Para uma partícula em movimento retilíneo uniforme, agora nós vamos para o movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme agora vai ter o quê? Vai ter algumas características. Nós estamos estudando o movimento retilíneo. Qual é a característica do movimento retilíneo? Linha reta. Agora nós vamos acrescentar o uniforme. O que é uniforme? Isso é importante. Em dinâmica, velocidade constante. Falou em uniforme, velocidade constante. Falou em uniforme, velocidade constante. Falou em uniforme, velocidade constante. Tá? Então nós vamos assumir que o dx dt é uma constante e aí nós chegamos nesta equação clássica da posição como dependendo da posição inicial mais uma constante vezes o tempo. Agora, quando a gente trata de movimento retilíneo uniformemente acelerado, a aceleração é constante. Então, falou em uniformemente acelerado, a aceleração é constante. Aí nós vamos ter que a velocidade depende de uma velocidade inicial mais uma constante vezes o tempo. Adicionalmente, nós podemos fazer a integração para ter a posição, e a nossa posição vai dar essa clássica equação, que é x, que é a posição inicial, mais a velocidade inicial do tempo, mais 1 sobre 2 at ao quadrado. Pessoal, muitos problemas são resolvidos por essas equações. Geralmente se encaixa em movimentos retilíneos uniformemente acelerados e tu vai utilizar esta equação para poder resolver a maioria dos teus problemas, tá? Tu tem que identificar no problema, ler e interpretar para ver se a aceleração ela é ou não é constante. No momento que essa aceleração é constante, usa essas duas equações, tá bom? Adicionalmente, podemos também descrever a aceleração, a velocidade. A velocidade é aquela famosinha que é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos dois termos, né? Ou seja, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2ax menos x0. Tá bom? Então, reconheceu que a aceleração naquele problema não varia, ou seja, ela se manteve constante, por algum motivo foi falado que ela era constante, você vai usar estas equações aqui. Slide 19. Movimento de muitas partículas. Mais um assunto. Então, já tratamos do movimento retilíneo, do movimento retilíneo uniforme, que aí a velocidade é constante,
e do movimento retilíneo uniformemente acelerado, em que a aceleração é constante. Agora nós vamos entrar nos movimentos de muitas partículas, tá? Que é o seguinte, tendo mais de uma partícula, tá? Se movendo ao longo de uma mesma linha, ou seja, nós estamos tratando agora no movimento retilíneo, uma mesma linha, o tempo deve ser contado a partir do mesmo instante inicial e os deslocamentos devem ser medidos em relação à mesma origem. O que quer dizer? Eu quero dizer que os deslocamentos entre dois pontos, entre duas partículas, eles são relativos. Portanto, existe uma coordenada de posição XA, uma coordenada de posição XB e uma coordenada de relação entre elas. XB olhando para o A. Esse XBA é o XB olhando para o A. XB olhando para o A. XB olhando para o A. Então, XB olhando para o A é XB menos o A. Por quê? Porque o B está olhando para o A e o A está lá atrás. Então é XB menos XA. XB olhando para A. Poderia ser XAB, aí seria o XA olhando para o B. Aí tu vai ter que fazer a diferença do XA menos o XB. Aí provavelmente os pontos estão opostos. Por quê? Porque geralmente tu trata o movimento relativo, como nossa origem está aqui e aqui a nossa posição, e esse aqui é o extremo mais positivo, a gente geralmente analisa do mais positivo em relação aos movimentos anteriores. Então fica sendo XB olhando para o A, XB menos XA. E o XB, basta a gente isolar, vai depender da posição do A e da sua relação. Vai depender da posição do A mais a sua relação. Vetorialmente, é bem óbvio que XB é escrito como sendo XA mais XBA. Se a posição é assim, adivinha? A velocidade também é assim. V do B olhando para o A vai ser o V do B menos V do A. V do B olhando do A vai ser o V do B menos V do A. Então, VB é a soma do VA mais o VBA. A posição está tranquila, a velocidade também. E a aceleração? A aceleração segue a mesma lógica. V do B olhando para o A de B menos A de A. O A de B é o A de A mais o A de BA. Por que isso acontece? Assume-se, nesse movimento de muitas partículas, que a aceleração ela é proporcional aos deslocamentos, ela é proporcional à posição. Ou seja, tu está querendo dizer que eu posso descrever a minha aceleração em termos da posição. Ou seja, que o meu sistema é linear. Estou assumindo que estas relações são possíveis porque o meu sistema é linear. Tá bom? Se não fosse, eu não conseguiria descrever a aceleração em relação a B de uma forma que fosse simplesmente a diferença entre elas, tá? Aqui a gente está assumindo que o sistema é linear, que ocorre no mesmo instante inicial, e os deslocamentos são medidos em relação à mesma origem e no mesmo sentido. Tá tudo muito lindo e maravilhoso. Tá, mas isso não acontece na prática. Claro que acontece quando tu tem dois sistemas acoplados. Por exemplo, uma biela acoplada numa manivela, tu vai ter movimentos relativos, sim, porque estão acoplados. Tá? Então, existe sim essa situação. Quando tu estuda lá em vibrações, movimentos que descrevem 2 graus de liberdade, 3 graus de liberdade, tem deslocamentos relativos. Existem movimentos de muitas partículas, na verdade são corpos rígidos, mas existem movimentos de muitos corpos ali. E aí tu consegue descrever estas relações, ou seja, o deslocamento relativo, a posição relativa, tu consegue escrever. Então isso acontece na prática? Sim. Novamente, o segredo para resolver esse tipo de problema é desenhar. Desenhe, tá bom? Vamos para um outro problema, muito parecido com o anterior, né? Nós temos um tempo zero, uma bolinha, ela é arremessada verticalmente a uma altura de 12 metros, então meu y0 é 12, e um poço de um elevador com uma velocidade de 18. Então tem uma bolinha sendo arremessada dentro de um elevador. Probleminha de física, né? A situação prática disso já é um pouquinho forçar a amizade, né? Então olha só, no mesmo instante o elevador de plataforma passa pelo nível 5, subindo com uma velocidade de 2 metros por segundo. Determine quando e onde a bola atinge o elevador e a velocidade relativa da bola em relação ao elevador quando a bola o atinge.
Então nós temos muitas informações. Nós temos a origem, nós temos o y0, que é 12, nós temos o t0, nós temos um tempo final t que a gente não faz ideia, né, porque a gente vai conseguir determinar isso. Nós temos uma aceleração, que é a aceleração da gravidade, e a gente lançou a 18 metros por segundo. A gente sabe informações de posição. Calma lá que essa informação vai ser importante. Nós temos os 12 e nós temos os 5. Ó, e nós temos um YB que a gente não faz ideia. Então, temos informações para resolver utilizando os conceitos de movimentos de muitas partículas, tá bom? Então vamos lá. Substituímos a posição e a velocidade iniciais da aceleração constante nas equações gerais para o movimento retilíneo uniformemente acelerado. Vocês perceberam que o movimento é uniformemente acelerado? Para perceber isso, é o seguinte: a bola é arremessada verticalmente de uma altura, no mesmo instante, subindo, determine, papapá, papapá. Onde é que nós estamos trabalhando? Em outro planeta ou no planeta Terra? Nós estamos trabalhando no planeta Terra. Se a gente está trabalhando na Terra, nós estamos trabalhando com gravidade. Se a gente está falando com gravidade, a gente assume que a gravidade ela é constante. Se a aceleração da gravidade é constante, a aceleração é constante. Se a aceleração é constante, uniformemente acelerado. E aí tu bota nas tuas considerações e hipóteses que é um movimento retilíneo, porque a gente está lançando verticalmente, né, sem nenhuma variação na horizontal, uniformemente acelerado, tá bom? A gente vai usar aquelas equações que eu falei que eram importantes, tá? Substituímos a posição inicial e a velocidade do elevador na equação do movimento retilíneo uniforme. Sim, a bolinha tá com a aceleração, né, uniforme. Já o nosso amiguinho elevador é movimento retilíneo uniforme. A gente não tem informações da aceleração do elevador. A gente não sabe se ele teve um acionamento, pisou lá no acelerador e tirou e ele só subiu e depois ele parou. A gente não sabe essas informações. A gente não sabe se o cara pisou e manteve constante no pedal sempre certinho com a mesma aceleração. A gente não sabe, a gente não tem essa informação. A única informação que a gente tem é que nós estamos trabalhando dentro do planeta Terra com uma aceleração constante. Essas são as informações que a gente tem, tá? Então a gente vai assumir que o elevador sobe com movimento retilíneo uniforme. É retilíneo porque é na mesma linha reta. A gente sabe que o elevador não está indo para os lados, somente subindo e descendo em Y. Tá? E escrevemos as equações da posição relativa da bola em relação ao elevador, tá bom? E substituímos o valor no instante do tempo do impacto nas duas equações para descobrir e resolver o problema. Então, é uma solução bem complexa. Por quê? Porque os exemplos anteriores, a gente está analisando uma partícula só. Então, geralmente, uma consideração, uma hipótese aqui e desenha 1, 2, 3 vezes para aquela partícula, está resolvido o problema. Agora, aqui não, aqui são 2. Então, toda vez que tu desenhar, tu vai ter que fazer a análise para um e para outro para cada instante de tempo. Tá? Para cada instante de análise, que no caso aqui ó, é determinar quando e onde a bola atinge o elevador e a velocidade. Se a gente perguntasse mais coisas, a gente teria que fazer mais análises, tá bom? Vamos lá. Substituindo a posição e a velocidade iniciais no movimento retilíneo uniformemente acelerado. Então a gente está sobre a ótica do que? Da bolinha. Sobre a ótica da bolinha, a gente vai ter VB da bola igual a V0 mais AT. Nós temos o 18. Se a gente voltar aqui, a gente vai saber que a velocidade inicial do elevador é de 18, a bolinha é arremessada a 18, aqui está errado, aqui na descrição está errado. A bolinha tem 18 e a aceleração ela é constante, 9,81. Aí depois a gente consegue descrever a posição YB com a inicial, o V0, o meio de AT ao quadrado, 12, porque a nossa posição inicial é 12, y0 é 12. O nosso 18, que é o nosso V0. E aqui é 9,81 dividido por 2, que dá 4,905. Tá? Então a gente conseguiu descrever B. Tá? E o nosso YB. Existe um tempo T que a gente não sabe que os dois vão se encontrar. E a gente vai descobrir isso. Tá? Substituímos a posição inicial e a velocidade do elevador agora com VE. Então existe uma YE, existe o início, a origem dos dois basicamente é a mesma, né, pessoal? Então nós temos um Y5 no T0
e ele sobe a uma velocidade de 2. Então, se a gente voltar aqui no nosso problema, ele diz que a velocidade da bola é de 18 e que a velocidade do elevador é de 2, com o nível 5. Lembra que eu falei que tinha que prestar atenção no nível 5? É que na verdade o elevador não partiu do 0, ele partiu de 5. Vamos voltar para cá. Nós temos uma velocidade do elevador de 2 e o nível 5. O y0 do elevador é 5. Então nós temos velocidade do elevador de 2 metros por segundo, constante, e uma posição do elevador como sendo 5 metros mais 2 metros por segundo t. Então nós temos as equações do elevador e as equações da bolinha. Elas precisam se encontrar. Uma das formas de determinar isso é igualar uma posição com a outra. Outra é fazer o quê? A diferença. Tá? Então, para a gente descobrir o y de B olhando para o E, a gente vai pegar a posição do B, que a gente determinou, menos a posição do elevador, e isso a gente iguala a 0. Vamos voltar um pouquinho? Se eu pegar este cara e igualar a este cara, eu também vou ter o mesmo tempo. Porque é como se eu pegasse este cara e jogasse para o lado de lá, na equação. Agora, para usar os conceitos de deslocamento relativo de movimentos de muitas partículas, a gente tem que se lembrar que o YB olhando para o E é o YB que a gente analisou, menos o YE que também a gente analisou. Aí, resolvendo essa quadrática, de novo, vai ter um tempo negativo e um tempo positivo. Professor, e se tiver dois tempos negativos? Duas coisas podem acontecer. Uma é óbvia, né? Tu pode ter cometido um erro, tá? Tu pode ter errado nas tuas contas. Outra é que o problema foi mal formulado, tá? Porque tem que ter uma raiz que tem que ser real e positiva. Porque nós estamos analisando num sistema que admite soluções reais, tá? Então, da mesma forma, a gente começa em 0. A menos que o problema diga que começou negativamente, mas no caso não foi dito. Então, todas as soluções que são negativas não se aplicam e a gente utiliza a solução positiva, tá bom? Isso vai acontecer sempre que der uma quadrática. Sempre que der uma quadrática, desconfia. Uma das soluções vai ser negativa, essa tu descarta. E aí tu só pega a positiva, ok? Vamos continuar. Substituímos o valor no instante do tempo do impacto, e aí nós temos o nosso YE, que vai ser 5 vezes 2 vezes 3,65. Tendo, portanto, o nosso YE, que é 12,3. E aí a gente também pode determinar a velocidade. Então a gente tem a posição do elevador, que é 12,3. Vou voltar só um pouquinho, pessoal. Vamos voltar aqui. O inicial é 12, quer dizer que em 12,3, quando os instantes de tempo são iguais, eles se chocaram, se encontraram. Choque é outra coisa, tá? Então tá, nós temos o nosso YE, né? E nós também temos a velocidade do B em relação ao E nesse momento, que é de menos 19,81. Tá bom? Vamos voltar para cá. Então é isso. A gente utiliza o que? Os deslocamentos relativos. E como é que se resolve esse problema? Vamos voltar bem para o iniciozinho para a gente recapitular ele direitinho. Para resolver esse problema, tu tem que verificar quantas partículas estão envolvidas no problema. Aqui no caso são duas, bota aspas. Uma que é a bolinha e outra que é o elevador. Tu está assumindo como os dois sendo partículas, ou seja, as dimensões deles não importam, mas as posições iniciais e finais, sim. Tu tem que identificar se o movimento é retilíneo uniforme, se ele é só retilíneo ou se ele é retilíneo uniformemente acelerado. No caso, como a gente está trabalhando na Terra, é um elevador, é uma bolinha sendo lançada, a gente vai assumir a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade é considerada, admitida como sendo constante dentro da Terra, dentro das nossas análises da mecânica clássica. Beleza, então movimento retilíneo uniformemente acelerado para a bolinha. Agora, o elevador que é o truque. O elevador tu não tem informação nenhuma se o elevador está sendo acelerado de forma uniforme. Mas tu sabe que ele vai ser ligado, acionado, vai ter uma aceleração referente e vai subir e descer. A única informação que tu tem é que a velocidade dele é de 2 metros por segundo. É dito no problema que a velocidade é de 2 metros por segundo.
então é admitida de forma constante. Então o nosso elevador está no movimento retilíneo uniforme. Tu tem que saber isso aqui. É a interpretação do problema. E agora pegar as equações. Resolver para cada caso. Resolve para a bolinha, com a velocidade e a posição da bolinha na vertical, utilizando a equação do movimento retilíneo uniformemente acelerado. E fazer o mesmo para o nosso amigo elevador. E aí sim, deslocamento relativo, deslocamento, posição relativa. Vamos usar o que? Os Ys. E a gente vai fazer aquela famosa que é o Y de B olhando para o E, que vai ser o Y de B menos o Y de E. E da mesma forma, o V de B olhando para o E é o V do B menos V do E. Ou seja, a gente vai fazer isto para obtermos o tempo. Para a gente ter o tempo, a gente vai ter o nosso YE, que é o momento em que os dois se encontram, e a velocidade com qual a relação, a velocidade relativa entre a bolinha e o elevador. Interessante observar que ela é negativa porque a bolinha teve uma velocidade acima, foi lançada para cima, e o elevador vem vindo com uma velocidade constante. Então chega um momento que vai ser negativa a velocidade entre os dois. Tá? Agora nós vamos entrar num novo assunto, que é o movimento de muitas partículas com movimento dependente. A posição de uma partícula pode depender da outra. E isso acontece em cabos, polias. Isso acontece muito em sistemas mecânicos e em mecanismos. Um movimento que depende do outro. Em álgebra linear, são movimentos linearmente dependentes, o que torna uma dificuldade a mais para resolver em termos matriciais. Quando o sistema é linearmente independente, tu resolve um problema de alto valor e alto vetor de uma forma bem mais tranquila. Agora, quando há dependência, tu tem que ter equações de acoplamento. Equações de acoplamento. Então vamos lá. Então tá. Nessa figura aqui que nós temos aqui é uma polia, tá? Com blocos, bloco A e bloco B, tá? E a posição do B depende do A. Como a corda tem comprimento constante, a gente tem que escrever que o x do A mais 2x do B é igual a constante. Hã? Posição inicial 0, x do A é igual a soma com 2x do B. Temos um x do B aqui e o outro x do B aqui. Qual é o grande tchan do problema? É que se tu olhar o comprimento da corda aqui, ele tem uma curvinha aqui, que é o raio da polia, tem outra. A análise se torna mais complexa, porque na verdade tem polias aqui, os pontos não são os mesmos. Há uma série de simplificações aqui. A gente está admitindo que há uma equação de acoplamento entre as duas e admitindo que o x do B vetorialmente é o mesmo outro x do B do outro lado. Ou seja, que este comprimento todo até esse aqui é exatamente o mesmo desse aqui até esse lá. E somando eles dá x de A mais 2x de B. É uma simplificação. Se tu for olhar, não dá exatamente a soma dos dois. Tá? Não dá para somar duas vezes x de B. Não é exatamente este vetor, mas a gente simplifica. Então, a gente está simplificando e admitindo que é um sistema de um único grau de liberdade. Ele só se movimenta nesta direção, na vertical. Ele não se movimenta para os lados. Então, por assumir que é um grau de liberdade, essa curvinha a gente não vai considerar da polia, vamos considerar como se fosse em relação ao zero lá em cima. E aqui nós temos o que eu chamo de equação de acoplamento. Sempre que tiver dependência, sempre que o sistema for linearmente dependente, nós vamos ter que ter uma equação de acoplamento. E isso acontece nos problemas de polias. Primeira coisa que tu vai fazer no problema de polia, além de desenhar, é escrever a equação de acoplamento. Escrever a equação de acoplamento. Escrever a equação de acoplamento. Tá? Dos três blocos aqui, nós temos XA, XA, XB, XB e o finalzinho XC. Então, aqui nós temos 2 graus de liberdade, porque para a gente escrever o XC, a gente precisa do XB e do XA. Então nós precisamos de mais equações.
Então, 3 blocos são dependentes, temos 2 graus de liberdade, esse aqui pode estar descendo para cá e esse aqui descendo para lá. E aí nós temos mais outro descendo no outro eixo. Então o que acontece? Nós temos 2 graus de liberdade porque a gente vai precisar escrever o XC como sendo do XB e o XB também sendo do XA. Ou seja, precisamos desta equação de acoplamento. Então, quando eu tenho 2 polias, no caso 2 blocos dependentes, uma equação de acoplamento XA mais 2XB. Quando eu tenho 3 blocos dependentes, uma equação que vai depender de 2XA, 2XB mais XC. Para partículas cujas posições estão relacionadas de forma linear, pode-se fazer isso para as velocidades. Aí que tá. Porque tu pode ter partículas que estão linearmente dependentes, como também pode ter dependências não lineares. Deixa as dependências não lineares para lá e vamos estudar as dependências lineares. Então, dependente, depender, equação de acoplamento. Equação de acoplamento linearmente dependente, podemos expandir isso para determinar velocidades e as acelerações. Pausa, pausa, pausa. Movimento dependente. Polias. Pesos. Falou em dependência, verifica se é linearmente dependente ou não linear dependente. Se é não linear dependente, é outra análise. Se é linear dependente, que é estes casos, tu pode então fazer uma relação semelhante para velocidades e para acelerações. Se for 1 grau de liberdade, 2 pesos, portanto, XA mais 2XB igual a constante. Também teria VA mais 2VB igual a constante, igual a zero, e AA mais 2AB igual a zero. No caso de 3 blocos, 2XA mais 2XB mais XC. Tu tem que olhar aqui, ó. XA mais um XA, XB mais um XB, XC. Não tem mais. Parou aqui. É um XC. Então, XC mais 2XB mais 2XA igual a uma constante. E se eu pegar esses caras e fazer suas derivadas, eu vou ter 2VA mais 2VB mais VC igual a zero, ou 2AA, 2AB e 2AC igual a zero. Vamos então agora para tentar resolver o problema 11.5 de polias. Tá bom? Então, vamos ter uma polia D que está presa a um cursor que é puxado para baixo com uma velocidade de 7,5 cm por segundo. Então isso aqui é puxado para baixo. No instante t0, o cursor A começa a se mover para baixo a partir de K, com uma aceleração constante, aceleração constante, e velocidade inicial nula. Então está aqui com velocidade 0 e uma aceleração constante que ele vai para baixo à medida que esse cara é puxado para baixo. Sabendo que a velocidade do cursor A é de 30 cm por segundo, ou seja, esse cara vai descer 30 cm por segundo, ao passar pelo ponto L, determine a variação da elevação, a velocidade de aceleração do bloco B quando A passa por L. Ou seja, quando esse colar, né, passa pelo L. Esse cara vai descendo, descendo, descendo. Esse aqui é o motriz, né? Vai descendo, descendo. E esse aqui vai descendo junto. E aí esse cara também varia. Temos um XC, temos um XD, temos outro XD e nós temos aqui um XB ou XZ, vai depender da forma como a gente escreve. Então, colocamos a origem na superfície horizontal superior. Começa aqui, aqui é a origem. Escolhemos positivo para baixo. O cursor A tem movimento retilíneo uniformemente acelerado, porque foi dito aqui, né, com aceleração constante. Calculamos sua aceleração e o tempo T quando passa pelo L. Então ele vai partir do K e vai atingir o L. E isso aqui uniformemente acelerado. Já identificamos e foi dito no problema, tá aqui, ó, sendo a velocidade inicial nula. A polia D tem movimento retilíneo uniforme, porque nada foi dito a respeito de sua aceleração, mas foi dito com uma velocidade de 7,5 cm por segundo. Ou seja, essa velocidade é constante. Calculamos a variação da posição no tempo L. O movimento do bloco B
é dependente dos cursor A e da polia D. Então vamos escrever relações para termos o movimento do bloco B. E derivamos a relação para ter a velocidade de aceleração, igual a 0. Então, colocamos a origem na superfície horizontal e escolhemos o sentido positivo para baixo. Então temos a origem, temos um XA, temos um XA0, temos 20 centímetros, temos aqui a velocidade de 30 centímetros por segundo quando ele passa pelo ponto D, nós temos uma aceleração AA, essas informações a gente vai obter. O cursor A tem movimento retilíneo uniformemente acelerado. Então, pegamos a equação da velocidade, porque as únicas informações que nós temos são as velocidades naquele ponto L e as suas posições, que é de 20 centímetros. Então, a posição inicial a gente assume como 0, mas o XA quando passa no L é 20. Nós temos a velocidade quando passa no L de 30, então a gente descobre a aceleração. Volta para cá. Nós temos a velocidade quando passa pelo L. Nós temos 20 centímetros do zero, né, quando parte do zero em relação do A até o L. Então a gente tem essa distância de 20 centímetros e nós temos esta velocidade quando passa ali de 30 centímetros por segundo. Então, como é dito que a aceleração é constante, a gente vai descobrir a aceleração. Então, voltando para cá, a gente descobre a aceleração. E essa aceleração AA, ela é constante. Substituímos e temos o tempo. Isso é muito bom. Porque nós temos as equações do retilíneo uniformemente acelerado, nós temos a velocidade, e nós temos a aceleração e nós temos o tempo. Temos tudo. Vamos lá. Para a polia D é um pouquinho mais chatinho. Por quê? A gente sabe que é retilíneo uniforme, então a velocidade é constante. É de 7,5 centímetros por segundo. Então a gente pega as equações do retilíneo uniforme. XD igual a XD em 0 e VD de T. E a gente calcula e obtém o nosso XD. Então nós temos aqui o nosso VD de 7,5, o nosso XD de 0 e a gente tem o XD, qual é a posição que ela desce. Lembre-se que ela é a motora, é ela que iniciou todo o movimento. Ela desceu 7,5 e atingiu uma posição de 10 centímetros. Opa, posição de 10 centímetros. Qual era a posição aqui? 30. A aceleração, 22,5. E o tempo, 1,33333. Opa, então vamos lá. O movimento do bloco B vai depender do XA, de 2XD e do XB. O XA em 0, o 2XD em 0, o XB em 0, o XA menos o XA em 0, mais 2XD menos XD em 0, mais XB em 0 igual a 0. O que significa isso? Significa que eu estou pegando os movimentos iniciais em relação aos movimentos finais. E isso dá igual a 0. Então eu vou pegar meu XA menos o XA0. Meu XA0 é 0, mas o meu XA, quando eu estou analisando o meu movimento, é de 20. Foi dito. 2 vezes o meu XD menos XD0. Meu XD0 é 0, começou em 0, mas ele desceu ali, ó, 10 centímetros. Então 2 vezes 10 centímetros. E o meu XB menos XB0, só que o XB0 eu não sei, mas eu sei que a diferença dos dois desceu em 40 centímetros. É complicado? É. Por quê? Vamos voltar. Primeiro, porque este é um sistema que vai ter movimento retilíneo uniformemente acelerado, movimento retilíneo, que já é aquele movimento de muitas partículas. Vai ter deslocamento relativo e dependência. Uma equação de acoplamento. Qual equação de acoplamento? Vamos voltar aqui. Esse tipo de equação. Só que vai ser um XA, 2XD e um XB, se não me engano. Tem que olhar aqui, ó. Temos um XA, outro XA, um XA, um XD, um XD e um XB. E é justamente o que a gente utiliza. Ou seja, vamos dar vamos mais para frente aqui. Vamos lá. Opa, exagerei. Nós vamos ter um XA, 2XD, ou seja, um XA, 2XD e um XB. Aqui, XA, XD, XD, XB. E aí temos a diferença. Derivamos e obtivemos então para a velocidade do bloco B. Tá?
Isso aqui só é possível porque a nossa relação é linear, há dependência, ou seja, linearmente dependente, e existe uma equação de acoplamento, tá bom? Geralmente estes problemas são os problemas mais assim, ó, complexos na parte de dinâmica, sem entrar na decomposição vetorial, tá bom? E a aceleração, de forma similar, também dá menos 22,5 centímetros por segundo ao quadrado. Essas duas relações, ó, vêm justamente das equações de acoplamento. Então tu tem que detectar, né, qual é o comprimento, qual é o deslocamento, né, do ponto A, quantas vezes nesse movimento tem o deslocamento do B e quantas vezes tem do D, né, e quantas tem do B. Aqui nós temos 1xa, aqui nós temos 2xd e aqui nós temos 1xb. Esse é o segredo, é enxergar isso no desenho. Vamos se aproximar para o final da aula. Vamos falar agora sobre a solução gráfica de problemas de movimento retilíneo. Basicamente é isso. Vocês também meio que já sabem da física, né? Que x e t, se a gente tem a inclinação, a gente tem a velocidade. E a inclinação no gráfico de v e t, nós temos a aceleração. Basicamente é isso, ó. Tenho aqui meu gráfico x e t, posição e tempo, em uma curva qualquer. No tempo inicial eu tenho minha posição x. Neste ponto eu traço a inclinação. Essa inclinação é dx dt igual a v. Esta inclinação é este valor aqui, neste instante t1. E aí eu tenho uma curva para minha velocidade. A inclinação, quando toca nesse pontinho aqui, a tangente, nós vamos ter este valor aqui em relação ao ponto t1. Entende? Graficamente é isso. Então, se eu tenho a inclinação no ponto que passa pela tangente do ponto em T1, vai me dar o valor de V naquele mesmo instante T1, e se eu fizer uma outra reta inclinada passando por esse ponto de V no instante T1, eu vou ter o valor de A no instante T1. Isso aqui é a análise gráfica, né? Por assim dizer. Então, dado uma curva x de t, a curva VT é igual à sua inclinação. Dado uma curva VT, a curva AT é igual à sua inclinação. Tá? A área medida sobre a curva é igual à variação da velocidade. Então, assim, eu tenho uma aceleração e um tempo. Esta área de T1 até T2 vai me dar a variação da velocidade. Essa daqui, da velocidade, vai me dar justamente a variação do deslocamento. Então, esta área vai me permitir obter esta área aqui, e esta área aqui vai poder me dar o deslocamento. Basicamente pelas integrações. A área sobre a curva VT de T1 até T2 é igual à variação da posição. Então, outros métodos gráficos são os métodos da área, que são parecidos com os métodos que a gente apresentou anteriormente. Se tu observares bem essa integração aqui, é lá dos primeiros slides da nossa aula. Então, o método do momento da área é usado para determinar a posição de uma partícula no instante t, a partir da curva AT. Então, x1 menos x0 é a área da curva. Basicamente é isso. Eu tenho uma curva, eu tenho o meu dv, eu tenho o meu v, eu tenho o meu t menos t0, no caso, o meu v1 menos o v0, e eu consigo fazer a integração. Basicamente isso. Isso aqui só vale se a tua função for contínua, diferenciável e integrável no domínio, tá bom? Similarmente, posso fazer o mesmo para t em relação ao gráfico que tem a aceleração e o tempo. É a mesma coisa, tá bom? Esses são os métodos da área. O t médio é a abscissa do centroide C. Então, este método, ele se torna um método mais complexo se tu tiver todo o histórico de uma aceleração ou todo o histórico de uma velocidade. E aí tu vai ter que calcular os centroides, dividir por seções e subdomínios, tá? Esse aqui é um método mais, como eu posso dizer, de análise gráfica, e ele é um método que pode se tornar bem complicado se as funções não forem tão simples assim de se integrar ou de se derivar, tá bom? Então, para a gente poder fazer, a gente pega aqui, por exemplo, né, o nosso θ, nós temos o valor de A e a inclinação que é a tangente de θ, que é dv dx, e com isso a gente tem a subnormal à curva v de x. É outra forma de obtermos a aceleração da partícula, com análises gráficas, tá? Mas assim, ó, não substitui as equações iniciais. Eu acho bem mais tranquilo saber as equações
da posição, velocidade e aceleração, e a partir dela fazer nossas análises, tá? Do que partir do gráfico de todo o histórico e aí começar a fazer as subanálises, dividindo em subdomínios, calculando subnormal, ou seja, é um pouquinho mais complicado. Isso aqui vai ser para a próxima aula, tá? A nossa próxima aula vai se tratar basicamente do movimento curvilíneo, posição, velocidade e aceleração. É a mesma ideia do movimento retilíneo, porém vai exigir decomposição vetorial, porque o movimento curvilíneo é de uma curva, a gente vai precisar de uma relação do eixo Y com o eixo X, ou se for do eixo Y com Z, ou do eixo Z com X, ou seja, nós vamos precisar de decomposição vetorial, é muito forte. Tanto é que a nossa aula trata justamente de mecânica vetorial para engenheiro, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, me despeço e até o próximo vídeo. Feito, pessoal!